Primeiramente, boa tarde, ao vivo aqui na Difusora, Luizinho. Qual que foi o planejamento, como é que foram os trabalhos visando essa partida contra o Brusque no próximo sábado? Boa tarde, prazer em ouvi-lo aqui na Difusora. Boa tarde para vocês da Difusora. Intervalo de 10 dias de um jogo para o outro. Nós fizemos um planejamento onde nós conseguimos concluir até hoje, né, a contento. Nós reapresentamos pós o último jogo, trabalhamos na quinta e na sexta, né, tivemos um dia de descanso, os atletas precisavam, né, descansar, ter esse lado pessoal, familiar, que também é importante. Né, a gente vive assim, uma vida muito intensa e sou feliz por isso. Eu brinco assim, é melhor pressão do que depressão. Né? Pressão é quando você está vivenciando o seu trabalho, no caso, nós que trabalhamos com futebol, e depressão não é sentido de doença, não é isso que eu quero dizer. Você fica mais triste, desanimado quando você não está no campo, não está trabalhando. O que mais me alegra é quando eu estou pisando no campo para dar um treino, ou à beira do campo, né, durante um jogo. E aí, mas é necessário, às vezes, dar não é só a questão física, é a questão mental também. E aí nós retornamos na segunda-feira. Tudo que nós planejamos, graças a Deus, a gente conseguiu atingir as métricas, né, os objetivos com relação às respostas táticas que nós, né, precisávamos trabalhar, ajustar o tempo todo. Os atletas numa entrega muito boa, numa disciplina muito boa. O que me alegra no restante do dia é quando a gente conclui com êxito o que foi programado, porque nem todos os dias são bons, nem todos os treinos, né, é como a gente espera, mas a gente trabalha para que, na maioria deles, a gente consiga atingir os objetivos. Né? Por isso que a gente se prepara bem para cada treino. E aí fiquei feliz com os trabalhos realizados durante esse período, conseguimos trabalhar de tudo um pouco, conseguimos também cuidar da questão física dos atletas. Às vezes é muito bom você jogar em sequência, que vai no automático, vai no ritmo, mas essas pausas também, elas ajudam. Espero que a gente não perca esse ritmo que nós estamos tendo no segundo turno. Né? Nós somos a única equipe do segundo turno que tem 4 vitórias. Acho que, na verdade, junto com o Ituano. Se você pegar a tabela e a colocação do segundo turno, nós estamos no segundo lugar. Né? Dos últimos 5 jogos, somos a única equipe que venceu 4 jogos. Então, espero que esses 10 dias tenham servido para a gente fazer esses ajustes, né? Mas não perder esse time aí da competição. Então, muito, muito proveitoso. Temos mais um treino amanhã para que a gente possa, aí sim, concluir tudo que foi programado até o jogo. Você tem todo mundo à disposição. Eu queria que você falasse desse assunto. E um outro detalhe, que eu abordei na última coletiva, como driblar aí a adversidade do gramado lá de Itajaí, lá do Gigantão das Avenidas, um estádio que você conhece bem. Pois é, assim, eu vivenciei 2 momentos ali, tive algumas experiências no período do Campeonato Catarinense, não foram tão ruins, não era um período de muita chuva, o campo, apesar de não ser o melhor, mas dava para você, né, colocar em prática, né, as suas ideias. E aí, em um segundo momento, já num período mais chuvoso, depois de muitos jogos, a temporada já se encaminhando para depois do estadual, Copa do Brasil, durante o Brasileiro, muita gente jogando ali, e aí o campo sim ficou muito castigado e muito ruim. Porém, nós recebemos informações que o campo parou por mais de 30 dias, né, para receber um cuidado. Eu acho que a gente vai pegar ele na melhor maneira possível aí dos últimos meses. Espero que a gente possa se adaptar o mais rápido possível e que o jogo, o espetáculo, né, não seja tão prejudicado. Boa tarde, Luizinho. Felipe André, da Fenomenal Esportes. A gente está ao vivo no Vilinda. Gostaria de te perguntar a respeito de 2 jogadores em específico, né, ausências dos últimos jogos, o Eric Davis e o Júnior Todinho. Né? Queria que você falasse um pouco como é que está a situação desses 2 jogadores, se você pode falar se eles viajam, se eles serão titulares, o que você pode falar desses 2 atletas? O Todinho, ele conseguiu realizar todos os treinamentos, está ok. O Eric é um atleta que a gente também vem fazendo um controle ali para que a gente não possa perder por muito tempo, né? Mas temos o grupo todo à disposição, né? O Todinho com mais probabilidade, né, de jogo, e o Eric, a gente ainda está estudando diariamente o caso dele para que ele possa nos ajudar no melhor dele. Né? Nós temos que estar, nesse momento, entrando em campo com o jogador em totais condições. Obviamente que o jogador de futebol ele sempre vai ter uma dorzinha ou outra, mas a gente, né, tem ali um limiar de que o jogador não vai nem se prejudicar, nem prejudicar a equipe. Né? Então, a gente ainda está tratando internamente com todos os departamentos para que o Eric possa estar à disposição de nos ajudar e não se prejudicar. E, Luizinho, você completa um turno, né? Agora no comando do Vila Nova. Ironicamente ou não, você sai do Brusque, estreia justamente contra o Brusque, né, na rodada seguinte. Agora, já num outro momento, num momento muito bom dentro do Vila. Queria que você fizesse uma análise sua desse turno completo que vai acontecer nesse fim de semana, esse desafio, todo esse período de Vila Nova.
Olha, com relação ao resultado, para encontrar objetividade na resposta, muito bom. Chegamos aqui na 9ª, entrando para a 10ª colocação. Hoje estamos dentro do G4. Nós somos hoje a terceira equipe que tem mais presença no G4 em toda a competição, né? À frente o Santos, depois o América Mineiro, depois o Vila. Entrando agora para o segundo turno com uma média muito boa também. Acabei de dizer que nós temos hoje a segunda melhor campanha do segundo turno. De uma forma geral, a melhor campanha dentro de casa do campeonato. Então, assim, nós temos alguns picos assim de algumas situações de performance da competição, de destaque, né? Obviamente que precisamos melhorar muitas outras, mas positivo. Se a gente se encontra nesse momento dentro do G4, é o objetivo da competição. É você terminar cada rodada dentro do G4. Então, feliz com relação a essa questão de resultado, mas ainda ansioso pelo que está por vir. Claro, ansioso, mas com muito trabalho, né? com muita precisão. Uma ansiedade que eu falo é até para nos trazer, digamos que cuidado, humildade, levar a sério, né? Porque tem muita gente grande querendo estar no lugar que nós estamos, e trabalhando assim, sonhando e trabalhando com os olhos bem abertos, com os pés fincados no chão, com a responsabilidade muito grande de ser exemplo para não se empolgar, né? Muito jogo, o nível de competitividade vai aumentar muito. A gente está trabalhando muito isso nesse momento, para que a gente consiga manter essa rotina de profissionalismo, de dedicação, de levantar rápido depois de uma titubeada, para que a gente possa manter essa média. Acabei de dizer que o Vila, em nível de resultado, vem mantendo uma média aí, está entre os 3 clubes que mais está dentro do G4 na competição, então é um dos clubes que estão mais regulares. Apesar de, fora de casa, os nossos números não estar ali do meio para cima, é uma coisa que a gente está trabalhando para buscar. Mas, enfim, dependendo de qualquer coisa, a média final é onde nós estamos. E com relação à ambientação no clube, me sentindo muito feliz mesmo. Eu estou muito feliz aqui no Vila. A gente vive de cobrança, vive sob pressão, vive tendo que ter muita atenção para cuidar de muita coisa, porque a gente cuida e está à frente, é responsável por apertar o gatilho, por exemplo, para definir uma escalação, para fazer as trocas ali na hora do jogo, a gente está responsável por dirigir, né, esse grandioso clube, então é uma responsabilidade muito grande. Eu sou um cara muito cuidadoso, tenho muito cuidado, muita responsabilidade com uma instituição desse tamanho, com a torcida do tamanho que tem. Então, assim, tem poucos tempos de descanso para muito tempo de trabalho, também é a responsabilidade que nós temos. Mas consigo encontrar um equilíbrio para me sentir feliz, para me sentir próspero, né, me sentir assim, extremamente esperançoso de um futuro promissor, tanto para o clube como o meu enquanto profissional. Luizinho, boa tarde. Igor Santiago, da Rádio Band News Goiânia, Feras do Esporte. Luizinho, fora de casa, o Vila Nova tem tido dificuldades para jogar ali longe do Onésio Brasileiro Alvarenga. Eu queria te perguntar com qual postura o torcedor pode esperar do Vila Nova para essa partida contra o Brusque? Assim, é uma boa pergunta, a gente fica se perguntando, porque assim, a gente tem que analisar o resultado e tem que analisar alguns jogos onde nós performamos muito bem e a vitória ela escapou por detalhes, né? Assim, quando você coloca numa vala comum, quando nós chegamos aqui já tinha 3 derrotas fora de casa, né? Após a nossa chegada, nós já temos 2 vitórias, 3 ou 4 empates, então a equipe começou a pontuar fora de casa. Em um determinado momento a gente estava, depois eu acho que da vitória, não sei se contra o Operário, a gente estava acho que em 10º ou em 11º na campanha fora de casa, ou seja, a gente já estava começando a passar do meio da tabela, que é um objetivo para equilibrar mais as coisas. Então, assim, alguns jogos a gente não conseguiu performar como nós gostaríamos, alguns jogos um tempo bom e o outro não tão bom, alguns jogos que eu acho que nós fizemos por merecer vencer, e talvez mais 3 pontos nos colocava acima dos 10 ali numa campanha regular. Haja visto que você tem a melhor campanha em casa, se você tem uma campanha no mínimo média fora de casa, já equilibra, né? Competição de acesso, você ganha em casa, conquista pontos fora, né? É uma máxima assim que dá bom resultado. Mas enfim, jogo a jogo, trabalhamos bastante o nosso modelo de jogo, a nossa ideia de jogo, tanto com ou sem a bola parada, ainda temos trabalho a ser realizado amanhã. O adversário, dessa vez, dificultou um pouquinho a troca de treinador. O Luizinho já estava há bastante tempo, e até as suas variações a gente conseguia, né, perceber, identificar, analisar com mais clareza. Agora a gente vai analisar o perfil do Cabo nas suas últimas equipes, dele como treinador, analisar características individuais e setoriais, né, do Brusque, as bolas paradas, o que coincide e o que não coincide, de como o Cabo vem postando as suas equipes. E aí, claro, a gente tem que se virar nos 30, encontrar uma forma
de passar uma mensagem para os jogadores clara em meio a essa confusão de mudança de treinador, de mudança de forma de jogar, para que a gente seja o mais objetivo possível, para que a gente passe uma mensagem para os jogadores, mesmo com a mudança de treinador, a gente consiga identificar rápido de que forma eles vão estar posicionados dentro de campo. Luizinho, minha outra pergunta é em relação ao miolo de zaga do Vila. Hoje é montado ali com o Ralf e o James, porém você também tem as opções ali do Dunkler, do Vanderlei, que recém chegaram, também do Quinteiro e do Guilherme Lacerda. Como organizar essa quantidade de peças e, claro, deixar todo mundo motivado para seguir trabalhando? Esse é o grande desafio, porque às vezes quando um jogador ele perde um pouquinho mais de minutos, seja no jogo ou no treino, enfim, às vezes o treinador não faz aquilo para provocar um dissabor para o atleta, às vezes determinados treinos, em determinados momentos você precisa, por exemplo, provocar um 10-10 para você poder realizar uma situação mais próxima do jogo possível, um campo aberto. Mas a gente tem que ser criativo, encontrar uma forma de todo mundo se sentir importante. Os treinos, eles contemplam todos, em determinados e menores momentos, contemplam 4, por exemplo. Às vezes a gente também cria variações para trabalhar numa linha de 5, numa construção com 3 zagueiros, a gente constrói com 3. Hoje, o João construindo ali, como o Cris, diversas vezes. O Ralf, quando vinha jogando de volante. Então, assim, tem que ter criatividade para que o jogador se sinta importante. Tudo pode acontecer, futebol, as coisas acontecem de imediato, às vezes lesão, suspensão, o jogador tem que estar vivo no trabalho. E assim, a montagem do treino, eu me preocupo muito com isso, apesar de eu não conseguir atingir 100% em sua totalidade em todos os dias da semana, mas, por exemplo, em uma semana aberta, nós contemplamos o trabalho com todos os nossos atletas. A partir, por exemplo, de hoje, amanhã, que a gente começa a esmiuçar mais, o trabalho fica mais estratégico, você precisa simular um 10-10 em campo aberto, né? E aí, ó, a gente tem trabalhos paralelos, o nosso CT nos dá uma condição de ter 2 campos, um do lado do outro, uma comissão competente e grande para dividir trabalhos, sem deixar de ninguém, sem deixar de ser menos importante em nenhum dos trabalhos. Enfim, a gente emprega profissionalismo, a minha responsabilidade enquanto treinador é tratar todo mundo igual, provocar minutos, treinabilidade igual para todo mundo, e chega um momento que eu preciso escolher um determinado grupo para focar em uma determinada estratégia para determinado jogo. E assim, a gente tem conseguido atingir um respeito máximo de todo mundo. Hoje a gente tem um grupo muito respeitoso, muito profissional. Uma frase que eu uso muito com eles, não é para fazer média, é a dinâmica, é um trabalho como qualquer um outro. A gente não pode deixar de ser profissional, né? Quando você é profissional, a coisa ela vai manter assim esse limiar de respeito, sabe? Essa perspectiva de respeito mútuo. Porque a gente não faz nada para deixar ninguém chateado, a gente faz o que tem que fazer, né? E assim, realmente estamos com um grupo grande ali e tentando aproveitar da melhor maneira para, quando houver necessidade, estar todo mundo motivado. Você vê, o Quinteiro tem entrado nos últimos jogos, acredito que nos últimos 3 jogos, entrou, nos ajudou, às vezes em poucos minutos, mas em momentos extremamente importantes, um jogo de 100, como o nosso último jogo em casa, entrou ali no miolo da zaga, a gente sempre com o funil muito preenchido, né, colocou a cara na bola ali em 3 momentos extremamente importantes, ou seja, contribuiu de maneira determinante para que a gente conquistasse os 3 pontos. Então a gente fica feliz por isso. Boa tarde, Luizinho. Matheus Santana, do Jornal Hoje. Você falou muito do Vila estar frequentando muito o G4. E quando a gente olha para a tabela, a gente vê o Vila no meio de times que têm uma injeção financeira maior do que o Vila. Eu queria que você fizesse uma análise sobre esse campeonato e sobre essa injeção financeira, porque no momento de transferências, o Vila perdeu muitos jogadores para outros times que têm poder financeiro maior, mas mesmo assim continua ali no G4 frequentando e brigando para subir. Pois é, nós já tínhamos um trabalho em curso, na janela o time já frequentava o G4, ou por opção de ter mais uma opção em determinado setor, ou por ausência, né, de uma opção para determinado setor, nós tivemos que ir ao mercado, contratar. Naquele momento, nós nos desgastamos, nos desdobramos, ou com muito ou sem muito investimento para determinadas posições, ser criativo. As coisas já vinham andando e nós trouxemos atletas para fazer um complemento, né, para a gente fazer um fechamento no elenco para ter opções, porque ou por um atleta estar num momento melhor do que o outro, ou por lesão, ou por suspensão, a gente vai precisar ter opções, né, para rodar, ou por uma coisa ou por outra. Então, isso ficou para trás, o clube fez o que poderia ser feito, da forma que deu para ser feito, e a gente segue trabalhando, segue competindo. No momento da janela, tinha um alinhamento onde a gente poderia fazer um investimento maior, onde a gente não poderia fazer um investimento maior, onde a gente precisava ter mais opções, onde a gente precisava ser mais preciso devido a poucas opções em determinado setor. Assim foi.
assim foi feito. Não quer dizer que o que nós tínhamos não estava dando conta, porque a gente estava batendo metas de onde nós queríamos estar, que era frequentando o G4. Então, assim, foi mais enxerto, encorpar, trazer mais opções para a gente dar continuidade nesse trabalho. Com relação a essa questão financeira, vocês me vêm falando muito pouco disso. Às vezes a gente faz alguns comentários para falar do perfil, do nível de competitividade da competição, clubes fazendo investimentos altíssimos, mas o trabalho árduo ele consegue superar, né, se sobrepor, às vezes, a clubes que têm muito mais investimento. Então, a gente se apega a isso aqui, a um clube dando uma boa condição de trabalho, um grupo dedicado diariamente, uma comissão trabalhando diuturnamente para fazer com que esses jogadores acreditem no processo. Luizinho, o Brusque ele está na fase de abaixamento, né? E esses jogos com os times lá debaixo da tabela costuma ser um jogo perigoso. Eu queria saber de você o que você espera para esse confronto, se você espera um Brusque mais agressivo. Olha, com certeza, assim, a gente já vai chegar, né, vai entrar nos 10 jogos finais e aí realmente começa a se definir, né, objetivos e focos assim, na competição. Os clubes que têm proximidade disputar um acesso e os clubes que estão muito distantes e vai entrar numa realidade, né? Quem está aqui ainda tem condições, já tem matemática, tem condições de brigar em cima, daqui a pouco não tem mais condições de brigar em cima, tem que se manter em meio ou vai ter que se afastar de baixo, ou quem está embaixo vai ter que subir. O campeonato ele começa a se aproximar desse momento, e aí, meu irmão, quem pode mais chora menos, é só jogo difícil, quem está lá embaixo recebe uma série de estímulos, você ficar numa Série B, né, extremamente importante e se torna uma vitória grandiosa quem está lá embaixo conseguir permanecer, porque é onde realmente começa a ter investimento no futebol brasileiro, é onde consegue pagar melhores salários, onde os clubes conseguem se estruturar melhor, é a partir de uma Série B, sem desmerecer as outras, está num processo de evolução, a Série C já tem melhorado bastante, já melhorou o calendário, enfim. Então, assim, cara, é difícil por isso, é difícil por ser... Né, equipes de Série B em todos os elencos têm bons jogadores, em algum momento desperta. A gente precisa se sustentar, como nós já falamos aqui, tem muitos clubes de alto investimento que estão em uma ascendência, né, bem próximo da gente, de todos que estão no G4, e tem clubes lá embaixo também vivendo um melhor momento, vivendo um bom momento. Então, cara, é a gente não olhar por esse lado, encarar como um jogo de fundamental importância para o nosso momento, porque se for olhar para o momento, para a posição do adversário, às vezes gera um pouquinho mais de, né, achar que vai ter um pouco mais de facilidade. Não. A gente vem trabalhando muito em cima disso. A gente vai encontrar as dificuldades de viajar, de sair do nosso habitat natural. Né, o Brusque é um elenco que tem muitos jogadores experientes, jogadores acostumados a jogar a divisão. Fizeram novas contratações recentes. 3, 4 jogadores poderão estar em campo que não vinham jogando com frequência. Então, isso alimenta uma vibe diferente, uma conexão diferente, que às vezes dá um rumo diferente também, de maneira positiva. Novo treinador que vai implantar suas ideias, que às vezes pode dar um encaixe mais positivo. Então, assim, até essas mudanças traz assim, um ingrediente a mais para que a gente possa, né, entender que realmente é um jogo muito difícil, para que a gente não possa achar que terá facilidade. Não vai ter. A Série B está entrando no momento agora, que todo jogo agora realmente tem assim, objetivos muito bem definidos e traz muita dificuldade.